Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com Alma, onde aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Aqui é um espaço para você, mulher cristã que ama a Deus, que segue Jesus, que acredita na Bíblia e que acredita que é possível trilhar aí um caminho aliando o autoconhecimento à nossa fé. Se você acredita que isso é possível, esse local, ele é especialmente feito para você, independente da sua religião. Mas como eu uso a Bíblia para falar sobre alguns conceitos, você só precisa acreditar e seguir. Se você acha que isso serve para você, então você aqui é muito bem-vinda, que nós possamos criar aí uma rede de mulheres que se ajudam, que se compadecem uma das outras e se fortalecem aí através do autoconhecimento, através do compartilhamento de experiências e através da nossa fé e da autoescuta. Então, fique à vontade, esse espaço é para você. Eu sou Bárbara, eu sou cristã, sou psicanalista e por aqui eu ajudo mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. E hoje aqui nós vamos falar sobre um medo que assola aí muitas mulheres, né? O medo de dizer não. Então o episódio de hoje é: colocar limites não é rebeldia, é um ato de amor próprio. Você sabia disso? E o que é esse medo de colocar limites, Bárbara? Psicanaliticamente, eu posso dizer que o medo de impor limites, ele está diretamente ligado a um complexo de rejeição e ao superego punitivo. Lembra que eu falei lá do superego, que é aquele cara que assimila, é uma das nossas instâncias psíquicas que assimila aí o que é legal, o que é certo, o que é correto e tá sempre aí nos policiando, nos punindo, nos cobrando para sermos politicamente corretas, politicamente certas, fazermos tudo correto. Essa é a função do superego. E quando ele é extremamente rígido, ele vira um superego punitivo, né? Que daí não nos permite ter prazeres na vida e não permite que a gente fique satisfeita, feliz, plena, porque ele só quer a correção, o jeito certo, a severidade, né? É aquela coisa mais punitiva, mais, vamos dizer, carregada, né? Aquele peso, né? O superego ele vem aí pra nos deixar aquelas pessoas mais carregadas, sisudas, né? Quando na verdade a gente precisa aí encontrar esse equilíbrio. O superego é aquela vozinha interna que fica aqui, ó, na nossa mente, né? Dizendo: ah, se você disser não, você vai ser rejeitada, ninguém vai gostar de você, você vai perder o amor das pessoas, ninguém vai ficar perto de você, você vai magoar alguém. E aí ele fica aqui, ó. Ou seja, você tem que estar sempre produzindo. O superego punitivo acha que você tem que estar sempre produzindo, tá em produção total. Você vira um robô, né? Você tem que estar lá produzindo, como se você não tivesse desejos, vontades, cansaços. O que acontece? Muitas mulheres cristãs foram ensinadas a dar tudo de si, confundindo o amor com a autoanulação, totalmente sem limite. E o que acontece? A alma se esgota, o corpo adoece e aí a identidade, ó, se perde. Por quê? Porque você se anulou tanto que já não sabe mais quem é. Porém, quando você coloca limites saudáveis, né? O fato de você colocar limites saudáveis nas suas relações é um dos principais sinais que você tá aí com um ego fortalecido. Lembra que eu falei nos outros episódios? Qual a função do ego? É equilibrar esse prazer com esse temos que fazer, né? O id com o superego. A função do ego é esse equilíbrio. Quando o ego tá fortalecido, aí sim a gente começa a exercer essa maturidade emocional, que é saber encontrar esse equilíbrio, né? E só quem sabe se ouvir pode realmente ouvir o outro. Quem sabe se servir, se acolher, se amar, pode fazer tudo isso pelo outro, porque tudo que nós fazemos pelo outro, na verdade, é tudo que nós deveríamos fazer para nós mesmos também.
O que não é não saber pôr limites, não é egoísmo. Estabelecer limites não significa pensar apenas em si mesmo. Não é sobre isso. Eu sempre vou martelar nisso. Egoísmo é você viver só pra si. Egoísmo é você fazer tudo só por você, priorizar todas as suas necessidades, priorizar todos os seus prazeres, os seus gostos, os seus desejos, se priorizar o tempo todo. Não é sobre isso que eu falo aqui. O que eu falo aqui é sobre estar bem consigo mesmo para poder servir, para poder amar, para poder cuidar. Porque senão, tudo que você for fazer pro outro, na verdade, você faz esperando algo em troca. E não é assim que é pra ser. Porque se a gente cria expectativa em relação ao outro, é porque a gente não tá bem resolvido com a gente. E aí a gente se frustra. A base da frustração é a expectativa. Não gere expectativa e você não será frustrado. Então, na verdade, por que não é egoísmo, né? É só reconhecer as suas necessidades. É só entender aí que você também tem necessidades, tem limites físicos, emocionais, né? Também não é desrespeito, né? Você comunicar e verbalizar os seus limites com clareza, sem ofender, sem diminuir, sem desvalidar o outro, só apenas comunicar, né, que você tem um limite ali, né, falar de você e não do outro. Quando você consegue fazer isso, não é sobre desrespeito, né? Muito pelo contrário, é você se respeitar para poder também respeitar o outro, né? E também não é falta de amor ou submissão, não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, limites são uma expressão da responsabilidade afetiva. Quando você coloca limites no seu filho, por exemplo, por que você coloca limites num filho? Porque você precisa ensinar para ele, você tem uma responsabilidade afetiva com ele, não tem? De ensiná-lo como ele deve se portar, como ele deve reagir em determinadas situações. O nosso papel de pai e mãe é preparar os nossos filhos para a vida. Então, o que a gente faz? A gente põe limites nos nossos filhos. E por que a gente consegue pôr limites nos nossos filhos e não consegue pôr limite nos outros? Não consegue pôr limite nas pessoas que estão avançando o limite com a gente? Por quê? Justamente, Bárbara, porque não são meus filhos, porque eu não tenho que ensinar. Acontece que muitas pessoas não aprendem isso com os pais. E daí? E aí você vai deixar que ela avance os limites com você? Porque você não quer se indispor? Tem gente que não tem limite mesmo, que não foi ensinado. E daí? E aí você vai deixar ela avançar o limite com você? Claro que não, né? Impor limite, na verdade, é uma forma de responsabilidade afetiva. Você tá dizendo pro outro que você se importa com ele, mas também que você se importa com as suas necessidades e que o limite de uma relação saudável precisa ser respeitado, né? Não tem uma frasezinha que a gente cresce ouvindo? O meu limite termina quando começa o do outro? Não é assim? Então, se a pessoa não sabe, quem tem que pôr esse limite é você. E aí, quando você consegue fazer isso, né, você tem uma oportunidade de criar espaços de respeito e de verdade. Você, na verdade, você ensina o outro a respeitar você. Quando você consegue impor limite de uma maneira clara, sem ofensa, sem magoar ninguém, e só apenas dizer, olha, eu não me sinto bem fazendo isso, ou eu não tô confortável com essa situação, isso me desagrada de alguma maneira. Quando você fala assim, você tá ensinando o outro a respeitar você. Por que só ele é digno de respeito e você não? Então quando você impõe limite, é isso, você tá mostrando que você também é digna de respeito, merece o respeito para manter essa relação saudável entre vocês. Independente do tipo que seja essa relação, seja conjugal, seja com filho, seja com amizade, seja com a liderança, seja no trabalho, né? Não deixe as pessoas avançarem o limite com você. E aí,
você começa então a abrir uma oportunidade para viver relações mais autênticas, porque quando você mostra os seus limites, né, para as pessoas, você na verdade está mostrando quem você é e quão bom é você poder ser você mesma numa relação, né, principalmente de amizade. Às vezes as pessoas comentam, falam, fazem algum comentário para você, mas elas não sabem que aquilo te ofende, que aquilo te magoa ou que, sei lá, te causa alguma coisa, algum mal-estar. Ela não sabe. E se você não verbaliza, se você não fala isso com clareza para a pessoa, como é que ela vai te conhecer ainda mais na sua autenticidade, quem você é de verdade? Quando a gente quer se aprofundar nos relacionamentos com as pessoas, a gente precisa mostrar a nossa vulnerabilidade também, né? E é exatamente isso, mostrando a sua vulnerabilidade, mostrando os seus limites e tudo mais, que a pessoa vai nos conhecendo, né? Então isso permite com que seja uma relação cada vez mais autêntica. Então a pessoa já sabe, olha, eu não vou falar assim pra fulana, porque ela vai, eu sei que isso não é legal pra ela não, né? Eu vou ver um jeito melhor de falar. Então você começa a ter uma troca legal, num relacionamento legal, sadio, né? De respeito mútuo, de carinho mútuo. E assim você consegue se proteger emocionalmente falando, né? Sua energia emocional. Porque olha que saudável que você fica quando você coloca, né, esse limite de uma forma clara, né? Ao ponto da sua relação ser tão autêntica que você tá lá se protegendo emocionalmente de coisas que podem abalar você, né? Se você fala sobre isso, né, verbaliza, externaliza, isso fica mais fácil de você se proteger emocionalmente. Isso é muito bom, isso é muito saudável, você poder ser você mesma nos seus relacionamentos. E um exemplo disso é que você para de aceitar responsabilidades que esgotam a sua alma, né? Então você para de ficar acumulando responsabilidades, acumulando afazeres, né, que vão acabar aí te esgotando, né? Porque você só faz porque você não sabe dizer não. Quando você faz porque você não consegue dizer não, você vai só acumulando e isso gera um esgotamento muito grande. Cansa, é tanta responsabilidade que você assume que você acaba se cansando. Mas aí quando você consegue impor esse limite, você consegue aí aceitar, né, que existem responsabilidades que não são suas, que você não precisa viver. E isso te traz segurança para se posicionar, te traz segurança para ser quem você é, te traz segurança de falar, olha, hoje não posso, sem ficar dando muita explicação. Não, hoje não vai rolar. E aí isso vai fazer com que você inspire outras mulheres a se protegerem emocionalmente também. Porque o que acontece? Você fica falando sim para todo mundo e aí você se sobrecarrega. A sobrecarga gera um esgotamento. E esse esgotamento gera uma pressão emocional muito grande. Uma pressão para você dar conta de tudo que você se responsabilizou, que não era a sua responsabilidade. E uma pressão por você conseguir fazer e ainda ser boa naquilo. São muitas sobrecargas emocionais quando você não impõe limites, né? E aí, quando você consegue impor, você tá inspirando as mulheres à sua volta a saber também se colocar e dizer não quando precisa. Às vezes a gente precisa dizer não. E se nós, enquanto pais, dizemos não aos nossos filhos, e se Deus, enquanto pai, diz não para nós também, muitas vezes, para nós não nos tornarmos filhos mimados, por que não podemos dizer não uns aos outros quando não podemos? Agora, se a pessoa não aceita o seu não, aí já não é um problema seu, né? Aí é um problema dela. É um problema seu a partir do momento que você se mata, se anula, se esgota, se engole pra ficar aí nessa falando sim e se sobrecarregando. Aí é um problema seu. Por que você tá fazendo isso? O que você tá esperando? Aceitação? Amor? Validação? O que você tá querendo? Daí você vem com seus pensamentos, né? Lá o superego agindo, né? Ah, mas Jesus mandou dar outra face. Jesus ensinava sobre não retribuir
retribuir violência com violência. Vamos analisar aí. Porque quando ele precisava se retirar, ele se retirava. Quando ele precisava ter os momentos dele, ele tinha. Ele nos ensinou que nós não podemos e não precisamos retribuir a violência com violência. Isso não mesmo. Até porque cada um transborda aquilo que tem dentro de si, né? Se você tá cheia de amor próprio, de autocuidado, de aceitação por você mesma, você acha que você vai transbordar violência? Claro que não. Você vai transbordar amor. E aí a outra frasezinha que vem aí, o superego aqui na sua mente. Ai, mas eu vou parecer fria, eu vou ficar indiferente. Nada disso. Frieza é a ausência de empatia. Frieza é quando você não tem empatia pelas coisas. Isso é frieza. Limite não tem nada a ver com frieza. Limite é presença de amor. O pai não corrige o filho que ele ama, ou seja, quando ele tá corrigindo, ele tá fazendo o quê? Ele tá pondo limite no filho. Então, o limite também é amor. Não é frieza, não tem nada a ver com frieza. Ah, Bárbara, mas aí, se eu fizer isso, se eu começar a falar não, as pessoas vão se afastar de mim. Se as pessoas estão perto de você por causa do que você pode oferecer, isso não é amor. E qual é o jeito errado de você impor limites? É evitar conflito dizendo sim pra todo mundo, sim a qualquer custo, mesmo sentindo desconforto. Ah, não. Você tá desconfortável e mesmo assim você fala sim só pra evitar conflito? Ah, por favor. Deus é mais, né? Outro jeito errado é você ficar se justificando, ou você se justifica demais, ou você se culpa por colocar limite. Aí você vai lá e fala não. Você fala não, né? A pessoa vem e te pede alguma coisa e fala, ai, hoje eu não posso, sabe por quê? Aconteceu isso. E daí, ai, você entende? Nossa, eu não vou por causa... Olha o que eu tô vivendo. Porque você tá se justificando. Você não sabe simplesmente falar, puta, hoje não dá pra mim. Hoje eu não posso. Por que você tem que ficar dando satisfação? Diferente quando você vai falar pro seu marido te pede alguma coisa e fala assim, ai, amor, sabe, não vai dar por causa disso. Aí é diferente, né? Agora, uma pessoa qualquer, cara, não é assim, né? Puta, hoje não vai dar, hoje não vai rolar, tá? Desculpa, mas dessa vez eu não vou poder. Por quê? Por que não? Porque hoje não vai dar. Simples assim. Agora você vai ficar se justificando. Ai, sabe o que é? É que isso, aquilo, blá, 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 blá. Gente, que prisão. Sabe o que parece? A criancinha se justificando pro papai, pra mamãe ou pra professora. Você é adulto já. Adulto não faz isso não. Quem faz isso é criança. E qual é o jeito certo de impor limites? Vamos lá por algumas frases assertivas aí. Ah, eu não posso agora. Pronto, acabou. Não tem que falar mais. Ai, desculpa, não posso agora. Ai, puxa vida, isso não vai ser possível pra mim nesse momento. Não é? Ai, esse momento não dá por causa disso. Ó céus, ó vida, olha como é que tá minha vida, blá, blá, blá. Não! Nada disso. Esse momento não dá. Outra frase assertiva. Hoje eu preciso priorizar minha saúde, tá? Então não. Aí tá tudo bem você falar. Agora, ai, sabe o que é? Eu fiz isso e daí me deu aquela dor, daí eu fui parar no hospital, daí não sei o que, daí... Ai, gente, por favor. Não, nada disso. Olha, hoje eu vou priorizar minha saúde, tá? Então é não. Olha que simples, não ofendeu ninguém. Agora, se a pessoa quiser ficar ofendida, é problema dela. Lidar com as reações. Olha, aí você tem que trabalhar em você, né? Você tem que estar disposta a lidar com a reação do outro. Porque mesmo você falando de uma maneira que não ofende, mesmo assim a pessoa pode se ofender. Problema dela. Lide com isso, entenda que o que é dela e o que é seu é seu. Você precisa também lembrar que você só controla as suas decisões. A única coisa que você tem controle é sobre o que você decide, é sobre o que você quer, é sobre as suas escolhas. Você não tem controle sobre as reações alheias. A reação do outro não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Você só tem controle sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre a sua postura. Esse controle você tem. E saber dizer hoje não é uma decisão sua. Agora, você também precisa saber lidar com essas reações das pessoas que podem aí não aceitarem um não como resposta. Mas aí isso é sobre elas, não é sobre você. É sobre elas. Se elas não aceitam um não como resposta, é sobre elas.
Você tem que lidar com o fato de que você não precisa fazer nada para ser aceita. Agora, não saber receber não é seu, é do outro. Vamos separar, não vamos pôr tudo num balaio só. E um passo que você pode dar para começar a exercitar isso é escrever aí no seu caderninho 3 situações que aconteceram aí recentemente que você disse sim querendo dizer não. Vai, escreve aí, eu quero saber. E se você tiver a oportunidade de fazer isso, me manda um direct. Eu quero saber o que é 3 situações que você passou aí, que você quis dizer não, mas disse sim. Escreva essas situações. Depois que você escrever, reflita sobre elas e reflita sobre cada uma dessas situações, o que foi que te impediu de falar não? Por que você não conseguiu falar não? Nessas 3 situações diferentes. O que impediu você de ser verdadeira nessas situações? Reflita sobre isso. Por que você não conseguiu dizer não para essas situações? E daí, depois que você refletir sobre isso, escreva também sobre isso, escolha uma situação para praticar essa imposição desse limite. Com respeito, com carinho, com amorosidade. Mas escolha uma situação e para você conseguir se impor aí e falar não, hoje não. Se você realmente quiser dizer não, né? Escolha uma situação e pratique. Comece a praticar esse limite. Você vai ver como é libertador. E até o fato de você conseguir, por exemplo, expressar e verbalizar para as pessoas aquilo que te magoa, aquilo que te fere. Olha, eu não gosto quando você fala assim comigo. Quando você fala assim comigo, eu me sinto assim. Não fale sobre o outro, fale sobre você. Sobre como você se sente. E é tão bacana você fazer esse exercício de falar, olha, hoje eu me peguei pensando a respeito do que você falou e eu gostaria que você não falasse mais comigo dessa maneira, porque eu me sinto desvalidada ou eu me sinto desrespeitada quando você fala assim, ou quando você age assim, enfim. Fale, né? Verbalize isso, você vai ver como é libertador, porque aí a pessoa começa a te conhecer na sua intimidade. Essa relação entre vocês pode ser até que aumente, pode ser até que se fortaleça, esse vínculo se fortaleça, justamente por causa da sua transparência. Mas não fale sobre o outro, fale sobre você, como você se sente. Essa é a melhor maneira de você começar a colocar limites. É falando sobre como você se sente a respeito daquilo. E não sobre, você tá falando isso porque você é assim, assim, assim. Não. Fale como você se sente. E aí o outro vai falar, poxa, eu não sabia. Nossa, me desculpa. Então, é como se você estivesse dando a chance pra pessoa não te ferir mais. Porque como é que a pessoa vai saber, né, se você não verbaliza? Ninguém tem bola de cristal, né? Então, verbalizar faz com que você se liberte e você liberta a pessoa também a ponto dela poder se desculpar com você. Porque muitas vezes ela fez algo que ela nem sabe. Então, se você não verbaliza, se você não fala, se você não abre esse caminho de conversa, de comunicação, uma comunicação assertiva mesmo com as pessoas com quem você se relaciona, fica difícil até da pessoa se desculpar, caso você tenha se magoado com algo que ela fez ou que ela falou. Porque como é que ela vai saber se você não verbaliza? Então, é de extrema importância isso nos relacionamentos. Você saber se posicionar, dizendo como que você se sente pra pessoa. Olha, puxa, você falou assim, isso me magoou, eu não gosto, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Não fala mais assim. Quando você tiver algo pra falar, fala direto pra mim, né? Exponha como você se sentiu. Não fale do outro, fale de você. E aí você vai ver como isso abre um leque para um relacionamento mais leve, mais autêntico e saudável e gostoso, porque daí a pessoa tem a chance de se desculpar ou não. Se ela não se desculpar, passa a régua, vira essa página da sua vida. Porque quando você abre esse caminho com a pessoa e ela não se desculpa, significa que ela não tá nem aí mesmo. Então, aí não vale a pena, né? Aí deixa pra lá, nem se aprofunde mais nada com essa pessoa. Pelo menos quando você fala, você dá a chance dela se desculpar, dela se explicar. E aí você pode, então, ter uma relação aí mais afetuosa, mais amorosa e mais autêntica. Vamos lá. A psicanálise relacional diz assim que a ausência de limites pessoais pode alimentar transtornos de ansiedade e depressão. Porque quando você não consegue colocar aí limites e você acaba dizendo sim pra tudo, a chance de você ficar ansiosa com aquela situação que você assumiu, né, ou algo que você não conseguiu
dizer não e disse sim, a chance de você criar uma ansiedade por causa daquilo é muito grande, porque é uma coisa que você não queria fazer, e aí você só faz porque você não quer evitar conflito. Então a chance de você desenvolver aí uma ansiedade por causa disso é muito grande. Pesquisas mostram que quem tem dificuldade em dizer não possui 80% mais risco de burnout emocional. Gente, é muito alta essa porcentagem. 80% é uma porcentagem alta. O que é o burnout, né? Nada mais é do que esse esgotamento, né? Esse esgotamento aí mental, emocional. Então, é muito sério você saber impor limites. E aí, lá em Tiago 5,12 a gente lê: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não fique em cima do muro nada. Não faça nada para agradar ninguém. Principalmente esperando algo em troca. Porque se você tá esperando algo em troca, você vai se frustrar. Minha amiga, é batata. Você vai se frustrar. Então, se você não quer fazer, não faça. Diga não e seja livre, seja liberta. Em Deus você pode ser livre. Aí eu queria falar aqui sobre esses impactos emocionais e até espirituais que impactam a sua vida quando você não sabe dizer não. E aí eu fiz esse gráfico aí, ó. Na saúde emocional, 80% mais risco de burnout emocional. Eu tirei isso daí do Jornal de Psicologia Clínica dos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa e publicou isso daí, que quando você não sabe dizer não, você vive em sobrecarga. É lógico, né? E aí você fica sem energia e em constante estado de alerta. E é por isso que quando você tá nesse estado constante de alerta, o risco de burnout é muito mais alto. E aí a barrinha número 2 aí, a roxinha mais clara, transtornos emocionais, base para ansiedade e depressão, ó, tá um pouquinho acima dos 60, provavelmente 65% aí, ó. Essa daí é da Psicanálise Relacional, é uma revista que publicou isso daí, ó. Falta de limites cria acúmulo de frustração, raiva reprimida e sensação de vazio. A raiva reprimida, eu já falei pra vocês num episódio aí do Conversa com a Alma, que pode virar gastrite, úlcera e até um câncer, né? E aí na vida espiritual aí, ó, dizer não com verdade é um ato espiritual. Clareza nos posicionamentos fortalece a sua conexão com Deus. Então tá aí, ó, os impactos emocionais que a falta de limites causa na nossa vida. Então, cuidado com o seu sim. Não diga sim quando você tá querendo dizer não. E também não fique dando justificativas demais pras pessoas. É não, é sim, e acabou. Então, eu espero, minha querida, minha irmã, minha amiga, que você consiga colocar limites e entenda que colocar limites não é rebeldia, é cuidado. Você não foi chamada para se anular, mas para se posicionar com verdade, com amor. O limite é como uma cerca que protege o jardim da sua alma. Então, cuide desse jardim, deixe essa cerca muito bem arrumadinha para que o seu jardim floresça cada vez mais. Muito obrigada por ter ficado até aqui nesse episódio do Conversa com Alma. Eu espero ter falado ao seu coração. Antes de falar com você, isso também falou comigo, agregou muito na minha vida. Eu espero que tenha agregado na sua e eu te vejo no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo, fique com Deus e até mais.